Olá a todos, eu me chamo Daniel dos Reis e hoje vou tratar do texto Restrições na Distribuição de Sujeitos Nulos no Português Brasileiro, das autoras Mari Aizawa Cato e Maria Eugênia Duarte. Vamos ao que de fato esse texto aborda, que é o sujeito nulo. O parâmetro do sujeito nulo nos termos da teoria de princípios e parâmetros de Chomsky, principalmente ali a partir dos anos 80. Mas o que é esse tal sujeito nulo? O sujeito nulo é a possibilidade que algumas línguas têm de omitir o sujeito de uma oração. Esse sujeito, apesar de existir, é claro, apesar de estar ali naquela sentença, ser perceptível para o falante, não está expresso foneticamente. E isso existe, por exemplo, no português. Vamos ver aqui um pequeno diálogo em português que demonstra esse tipo de ocorrência. Pequeno diálogo. Não almoçou? Alguém pergunta. A outra pessoa responde. Não almocei. Não estava com fome. Observe que essa bolinha com o traço diagonal no meio representa o sujeito nulo. Representa esse nulo que, no caso do português aí, por exemplo, aparece antes da negação, do não. E para todo falante de português, é perceptível nessas sentenças que há sim um sujeito. Inclusive, nós conseguimos identificar qual é a pessoa desse sujeito. Que sujeito é esse? Por exemplo, eu consigo dizer que na primeira sentença eu tenho você. A pergunta é: você não almoçou? E na segunda sentença eu tenho o sujeito eu, a primeira pessoa do singular. Eu não almocei. Eu não estava com fome. Algo semelhante a isso ocorre em outras línguas também. Ocorre no italiano e no espanhol. Vejamos aqui uma sentença do italiano e uma sentença do espanhol. Non capisco cosa stai dicendo, algo assim, não sei falar italiano, mas temos ali dois nulos, um na sentença principal, o outro na sentença encaixada. Dessa vez o espanhol. No entiendo lo que dices, algo assim. Novamente, dois nulos, antes da negação, antes do segundo verbo da encaixada. E nós temos uma sentença em português que seria uma tradução livre equivalente a essas sentenças do italiano e do espanhol, que não entendo nada do que está dizendo. Reparem que nessa posição ali da encaixada existe uma tendência muito forte a acrescentar o você, né? Isso para os falantes de português brasileiro. Falantes de português brasileiro como eu e os ouvintes, muito possivelmente, tem essa tendência, é mais natural colocar o você naquela posição. Dizer algo como, não entendo nada do que você está dizendo. Não entendo nada do que está dizendo, não soa muito natural. Isso já mostra, de certo modo, que existe aí alguma diferença do português brasileiro para outras línguas de sujeito nulo. E é justamente essa diferença que será o ponto principal do texto, investigar o português brasileiro, porque o português brasileiro é diferente. De que modo é diferente? O que está acontecendo com esse parâmetro no português brasileiro? Mas, antes de chegarmos a esse ponto, vamos observar o que existe na contraparte das línguas de sujeito nulo, ou seja, a marcação negativa do parâmetro, que são as línguas de sujeito obrigatório, como o francês e o inglês que eu trouxe aqui. Vamos lá para a sentença número 1, que é a sentença do francês ali, né? A primeira que aparece. Je dois travailler beaucoup, même si je suis en vacances. E I have to work a lot, even if I'm on vacation. A sentença do inglês. Nos dois casos, nós temos sujeitos de primeira pessoa, né, que é o je e I, que equivalem ao nosso eu em português brasileiro. E nas duas sentenças, o je e o I estão marcados antes do verbo tanto na matriz quanto na encaixada, mesmo que os dois tenham a mesma referência. Isso não é algo que ocorre, por exemplo, em línguas de sujeito nulo padrão, como entendido, né? Geralmente. Geralmente, eu teria esse segundo sujeito, esse segundo verbo, como compartilha a mesma referência que o primeiro, eu teria ali um nulo que estaria correferenciando esse primeiro sujeito que aparece na matriz. Isso não ocorre em língua escrita obrigatória. Eu preciso marcar esse sujeito de todo modo. Mas vamos seguindo em frente. Comparando as conjugações. Né? Por que eu vou comparar as conjugações? Justamente porque a diferença entre os sujeitos, as línguas de sujeito nulo e as línguas de sujeito obrigatório se dá, pelo menos assim entendido tradicionalmente pelos estudiosos da questão, pela morfologia que é diferente, a morfologia de número pessoa, que se diferencia entre as línguas desse grupo. Claro que existem exceções, vamos citar exceções aqui, mas as línguas de sujeito nulo possuem uma morfologia de número pessoa mais rica. Elas possuem mais distinções verbais, possuem um paradigma de conjugação mais rico. Vejamos aqui o espanhol, por exemplo, essa tabela aí à esquerda. Eu hablo, tu hablas, ele habla, em diante. O italiano, io dico, suponho que se pronuncia assim, tu dici, assim em diante. São 6 distinções. É uma riqueza morfológica de número pessoa que permite com que essa morfologia, essas desinências, funcionem como o identificador do sujeito. Então, é justamente essa morfologia que nos permite identificar qual é o sujeito da sentença, mesmo que esse sujeito não esteja expresso foneticamente. Isso não ocorre com línguas de sujeito obrigatório, como o inglês e o francês que eu citei.
Justamente porque essas línguas possuem um paradigma pobre, elas possuem poucas distinções entre as pessoas de discurso em relação à forma verbal. Então, em inglês ali, I go, you go, só possui essa distinção na terceira pessoa, ali, como he goes, she goes, he goes. Somente essa terceira pessoa possui uma distinção. Todo o resto, não. Mesma coisa com o verbo play. O francês é um fato interessante, é uma língua interessante, né? Justamente porque ela possui essas distinções na escrita, mas não na fala. Existe essa distinção entre a escrita e a fala. Vocês podem ver, observando pela linha da direita, que na escrita, com exceção da primeira e da terceira pessoa, todas as outras formas verbais são diferentes. Mas vejamos a fala. Je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille. Então, com exceção da primeira pessoa do plural no travaillons, na fala, o francês tem pouquíssimas distinções, só tem uma distinção, que é o no travaillons. O resto é a mesma coisa, a mesma pronúncia do verbo. Então, o francês é interessante por isso, mas sim, é como outras línguas de obrigatório como o inglês, é uma língua com morfologia rica de número de pessoa. Que não existe, né? É fraca, é muito fraca. Não tem essa morfologia. Mas, como eu disse antes, existem exceções para isso. E as exceções para isso são línguas como o chinês e o japonês, que são línguas sem morfologia de número pessoa, mas que ainda assim são capazes de realizar essa omissão do sujeito, porque elas possuem um outro mecanismo para essa identificação do sujeito, desse sujeito nulo, que é um controlador tópico discursivo, são línguas de tópico. Então, se eu tenho um tópico, se eu tenho algo dito anteriormente, dado pelo contexto, eu consigo indexar, eu consigo referenciar, eu consigo identificar esse sujeito a partir da conexão com esse tópico. Eu trouxe ali esse pequeno painel mostrando que o japonês tem sim morfologia verbal, mas para outras coisas. Ele tem morfologia de tempo, é claro, tem a morfologia da negação, mas ele não tem morfologia de número pessoa. Apesar de aparecer ali o bebo na tradução, isso é só uma questão de trazer para o português. Mas eu posso utilizar essa mesma forma nomo ou nome massa, forma polida, para qualquer pessoa do discurso. Então, o japonês, de fato, não tem essa morfologia de número pessoa, não tem distinções verbais para isso. E aqui nós temos uma sumarização produzida por Cato e Negrão sobre esse parâmetro do sujeito nulo. NS significa sujeito nulo, tá? Então, como todo parâmetro, eu tenho a possibilidade de marcar esse parâmetro positivamente ou negativamente. Se eu marco o parâmetro negativamente, eu tenho línguas de sujeito obrigatório que não podem omitir o sujeito, como o inglês e o francês que eu citei. Se eu marco esse parâmetro positivamente, aí eu tenho duas opções. Porque aí eu tenho a ideia de identificação pela flexão, né? Pela morfologia de número pessoa. Esse infle ali, tá? Ele significa flexão. Eu tenho essa possibilidade. Se uma língua ela pode identificar esse sujeito nulo pela flexão, nós temos línguas como o italiano, o espanhol e o português europeu. Se não, se ela marca negativamente para essa possibilidade de identificação, nós temos línguas como o chinês e o japonês, que eu já expliquei, são línguas em que o controlador é tópico, esse identificador é tópico. Mas aí está, onde o português brasileiro se inclui naquilo tudo? O ponto interessante é que o português brasileiro ele se inclui nessa discussão de morfologia mais ou menos rica de maneira bem peculiar, porque no passado o português brasileiro teve muitas distinções verbais, como as línguas de jeito nulo que eu citei, como o espanhol e como o italiano. Aí tem o caso do século XIX, onde o português brasileiro tinha eu estudo, nós estudamos, tu estudas, vós estudais, ele, ela estuda e eles, elas estudam. Já tinha um você sendo incluído aí, que foi justamente o que ajudou a produzir essa transformação que eu vou falar, né? Mas, sim, eu tinha muitas distinções verbais, né, para cada pessoa do discurso. Isso foi mudando. Já na primeira metade do século XX, com a entrada do agente e com o você ali competindo, né, se tornando mais forte na variação com o tu. E na segunda parte do século XX, isso já mudou completamente, de modo que o português, em alguns dialetos, passou a ter um paradigma verbal mais ou menos assim. Eu estudo, nós estuda, ou estudamos, mas em alguns dialetos sim estuda, a gente estuda, em variação com nós, né? Tu estuda, então perdeu essa marca de segunda pessoa do singular. Você estuda, o voz some já a partir da primeira parte do século XX. Na segunda parte, o voz continua desaparecido. O vocês perde essa marca de plural. Ele, ela se mantém a mesma coisa, eles, ela também perde essa marca do plural. Então fica eu estudo, nós estuda, tu estuda, vós estuda, não existe mais, vocês estuda, ele, ela estuda, eles, elas estuda. Então, de fato, são pouquíssimas distinções semelhantes a uma língua de sujeito obrigatório. E por isso surgiu-se a dúvida: será que o português brasileiro, de algum modo, está se tornando uma língua de sujeito obrigatório? Essa foi a discussão de muitos autores ao longo da história. Essa vai ser a discussão que as autoras aqui estarão pautando principalmente. Aí que está, discutir o declínio do sujeito nulo no português brasileiro. Mas como assim declínio? Eu mostrei agora há pouco que a morfologia do português brasileiro em relação a pessoas se perdeu. E qual foi a consequência disso, né? Que é observado nas pesquisas.
o português brasileiro ele passou a expressar sujeitos pronominalmente em posições que anteriormente utilizaria o nulo. Vejamos aqui o exemplo. Minha esposa, esse izinho vermelho, tá? Ele significa correferência. Significa que, por exemplo, o ela ali está referenciando minha esposa que vem anteriormente. Então é essa relação de referência entre um elemento e outro. Minha esposa trabalha em Embratel, ela ganha bem, mas eu acho que ela deveria ganhar mais porque ela merece. Então todas as posições aí, em português brasileiro, estão marcadas com o pronome ela de terceira pessoa. Vamos para o português europeu. Ele quer pescar tudo. Quer sempre arranjar umas taças e tem tido sorte com isso. Porque já teve 3 e eu ainda só tive uma, que foi nesse concurso. Então vocês podem observar a partir daí que, de maneira bem semelhante, onde o português brasileiro utiliza o pronome, o português europeu está utilizando o nulo. Então é isso. Justamente no português brasileiro passou a haver essa variação, que é uma variação. O nulo ainda existe em português brasileiro. Mas em muitas situações, os falantes do português brasileiro estão utilizando o pronome. E é justamente investigar essa variação que a autora se propõe nesse texto, né? Temos aqui, né, mais um caso de comparação do português brasileiro com o europeu. Várias situações onde o português brasileiro marca, expressa o sujeito foneticamente com pronomes e o português europeu não. O português europeu utiliza o nulo. Inclusive em situações onde o nulo ele aparece antes do seu referente ou em sentenças com orações completivas. No sujeito da completiva, o português brasileiro marca o sujeito pronominalmente com essa fonética ali. Já o português europeu não. O português europeu utiliza o nulo. Isso é bem interessante, isso será tratado mais à frente. Mas aí está, eu expliquei tudo isso, mas tem um ponto que intrigou os autores e que intrigou também as autores do texto, que é esse ponto do português europeu e o português brasileiro também, né? Mas aqui tratamos do português brasileiro, não possuir um expletivo pronominal, um sujeito expletivo, como por exemplo o inglês tem o it, o francês tem o on e o espanhol dominicano ali embaixo, vocês podem ver, tem o elo. O português brasileiro não possui isso. E se o português brasileiro de fato estivesse se tornando uma língua de sujeito obrigatório, como alguns autores já proporam, ele teria, sim, surgiria no português brasileiro um sujeito expletivo, né? Um pronome expletivo para marcar, para estar ali expresso nesse tipo de situação. Não temos isso, vejamos aqui, né? Nem mesmo em situações com sujeitos genéricos, onde talvez se esperasse isso também, né? A gente se espera isso. Então ele não usa mais saia, em comparação com o francês ali, né? O B da ascendência do francês, que é on ne met plus de chup. Então, onde no francês eu coloco o on, no português brasileiro eu utilizo só o nulo, não tenho nada ali expresso. Inclusive, o português brasileiro, ele perdeu, né, o si, que poderia também entrar aí, o si indefinido. Ele perdeu. Novas pesquisas talvez falem sobre um retorno desse si, mas as autoras colocam no texto que, sim, de fato, o si indefinido se perdeu. Poderia aparecer aí, por exemplo, né? Não se usa mais saia, por exemplo. Em vez de conserta sapato, conserta-se sapato. Ou se conserta sapato. Mas até isso o português perdeu. Então é o nulo puro que nós temos. Nas sentenças mais clássicas, né, com verbos ali impessoais, né? Está querendo chover, temos o expletivo. No espanhol dominicano, que tem esse sujeito pronominal expletivo, ele quiere llover, algo assim, não sei pronunciar muito bem. Parece que não tem açúcar, ele de novo entra ali, nesse tipo de caso. Então, o português brasileiro tem essa questão. Não existe um sujeito expletivo ainda. Mas isso pode ser explicado também. As autoras vão explicar isso. Elas vão explicar isso a partir de um entendimento de que a mudança no português brasileiro está ocorrendo a partir de uma hierarquia de referencialidade, que é o que nós vamos estudar e investigar a partir de agora. O que seria essa hierarquia de referencialidade? Vamos lá, na fala de Cato e Duarte aí. Para uma língua que tem uma opção interna para variantes nulas ou não nulas, como o português brasileiro, minha fala aqui agora, né? Um fator forte para essa seleção de uma forma ou outra é o estatuto referencial do grupo referente. Então, quanto mais referencial, maior a tendência da utilização de uma variante não nula, e quanto maior for, na verdade não maior, né? Quanto menor for a referencialidade, maior a probabilidade de uma variante nula. Isso foi mostrado pelas autoras, né? Eu coloquei aqui embaixo esse continuozinho mostrando um pouco disso. Nós temos lá, na ponta direita, de mais referencial, os casos da segunda pessoa e da primeira pessoa mais humano, né? O você e o eu. E na ponta menos referencial, nós temos no argumento e proposição. Eu falarei mais à frente sobre todos esses casinhos aí, Duarte e Cato, né, 2000. Mas vamos lá. Com base nos dados coletados por Duarte em seu trabalho de 2005, que foram revisitados em outros trabalhos seus de 2012, as autoras chegaram nesse gráfico aqui, que tem as porcentagens de realização do sujeito
em alguns contextos, né? No contexto em que esse sujeito é de segunda pessoa, foi realizado em 91% dos casos. Quando foi de primeira pessoa, foram 75% dos casos. Quando o sujeito tinha referência genérica, foram 73% dos casos. Quando o sujeito, dessa vez estamos falando de sujeito de terceira pessoa, tá? Tinha os traços mais humano, mais específico, foram 68% de realização do sujeito. Quando o sujeito referenciava uma proposição, houve essa realização em 56% dos casos. Quando o sujeito de terceira pessoa, né, tinha os traços menos humano e mais específico, aí já se encontra, né, neste caso, uma paridade entre o sujeito nulo e o sujeito expresso, né, pronominalmente. 50% a 50%. E com o traço menos específico entrando em voga, então, menos humano, menos específico, 45%. Então, há mais sujeitos nulos acontecendo aí, né, do que sujeitos realizados. Semelhante a isso, quando há os traços mais humano, menos específico, 44%, bem parecido. Então, esse traço específico parece ter uma relação grande com essa questão da realização ou não, e parece favorecer bastante o sujeito nulo. Nós vamos analisar cada um desses casos aí mais à frente, né? Essas variáveis. Os pronomes de primeira e segunda pessoa são favorecidos. Acho que esse é o caso aqui mais claro de todos. Um exemplo de uma sentença em que os pronomes de primeira pessoa são realizados, mesmo que eu não fizesse o pré-vestibular, eu acho que eu passaria por causa da base que eu tinha, versus uma sentença com o sujeito nulo de primeira pessoa, não gosto de boxe. Na segunda pessoa também, bem semelhante, quando você é menor, você dá muito valor a essas coisas. Em contrapartida, nós temos nunca ouviu falar nele com esse nulo de segunda pessoa. Esses pronomes aqui, os pronomes logoríficos, eles têm o traço mais humano, mais específico, o que sim ajuda muito a favorecer essa questão, porque os traços mais humanos, mais específicos, parecem, né, ter uma relação muito grande com essa questão da referencialidade. E são os pronomes logoríficos, né? São os pronomes da conversação. É aquele que fala, é aquele que escuta. Então, de fato, sim, são os que mais são favorecidos nessa hierarquia. Temos agora os sujeitos genéricos, que possuem o mesmo traço mais humano, dos logoríficos que eu citei, mas têm referência genérica. E adotam os pronomes de segunda e terceira pessoa no português, né? Nós adotamos esses pronomes, nós utilizamos você e a gente. Veremos agora aqui as sentenças, né? Quando você é menor, você não dá muito valor a essas coisas. Então, esse você aí, ele não está se referindo a uma pessoa em específico. Ele está com uma referência genérica. Ele se refere a alguém não especificado, ou mais de uma pessoa, né? Não especificada, pode até ser também. Como nós vamos ver agora com o B. Mas na época, a gente não podia acreditar. A gente não acreditava nisso porque a gente era novo. Então, sim, é um grupo de pessoas, mas não está especificado aí. Não tem ninguém especificado de quem é esse agente aí. Então nós podemos utilizar esses dois pronomes, mas também existe a contraparte, que é o sujeito nulo, né, ao outro lado da variação. Não vê mais amolador de faca, antigamente punha a mesa para tomar lanche. Então nós temos aí essas duas possibilidades. Mas o sujeito realizado, de fato, foi preponderante e ocorreu em 73% dos casos, na maior parte deles. Agora vamos começar a falar sobre os sujeitos de terceira pessoa, né? Os traços em voga são o mais menos humano e mais menos específico, sendo as variantes mais humano e mais específico aquelas mais propensas a produzirem sujeitos foneticamente realizados. Então, quando eu estou referenciando um sujeito, né, quando eu estou referenciando uma entidade com os traços humano e específico, vejamos aqui o exemplo. Ela é uma pessoa que ajuda os outros pra caramba. Ela não ficou solteira porque não apareceu pretendente. Ela ficou solteira porque ela quis. Em contrapartida, teríamos algo como: mas ele sentiu que era o único ali novo, casado, recém-casado. Minhas filhas são muito folgadas, gostam de uma piscina. Como eu disse antes, nesse caso aqui, o sujeito expresso pronominalmente ainda teve mais realização, 68% de casos realizados, né? Agora o caso dos referentes proposicionais e com traços menos humano, mais específico. Alguns exemplos. Alguém pergunta: o que é bom em Paris? E a pessoa responde: olha, isso é uma coisa difícil de definir. Eu não sei porquê. Esse isso aí tem a referência na proposição, na pergunta. E será justamente ele, o isso, que estará em variação com o sujeito nulo, como na sentença ali abaixo. Eu fiz até algumas tentativas de caminhar, porque eu gosto, mas é absolutamente impossível. Impossível não, é desagradável. Esse nulozinho aí representando caminhar pela redondeza, né? Foram 56%, né, de realizações fonéticas e nós já começamos a perceber um declínio do sujeito expresso pronominal, né, e um aumento do sujeito nulo.
Mas vamos para o traço menos humano e mais específico na referência, né? Exemplo A. A casa virou um filme quando ela teve de ir abaixo. A casa, obviamente, não é um ser humano, é um objeto, e está especificada, eu consigo aferir facilmente que o ela se refere a esta casa, que é uma casa bem delimitada no mundo aí. Em contrapartida, nós temos ali o caso com o nulo, né? O C. O Rio de Janeiro é uma beleza. Realmente é uma cidade linda. Esse nulo aí se refere ao Rio de Janeiro. Foram 50% dos casos, aí começou a haver certa paridade entre o sujeito nulo e o sujeito realizado. Mas é com os sujeitos de referência menos específico que começa a haver uma quantidade maior de sujeitos nulos do que de sujeitos pronominalmente realizados, né? Então vamos aqui para um exemplo de menos humano, menos específico, que é um trabalho sério, ele tem que começar por aqui, e também o armazém é uma espécie de, quer dizer, acho que já é extinto. Já para exemplos de mais humano menos específico, temos o cara já fez todas as matérias, ele não pode fazer de novo, assim em diante, não vou continuar por questão de tempo. E para o nulo, não pode ser assim, porque o aluno, quando vem para o vestibular, não sabe exatamente o que quer. Assim por diante, vamos para passar logo, né? Qual é a conclusão que as autoras chegam com tudo isso? A partir do que observamos antes, o português brasileiro não estaria seguindo o princípio evite pronome que foi proposto por Chomsky no seu texto de 81, e sim uma versão nova, diferente desse princípio, que seria o princípio evite pronomes referencialmente deficientes. Então, essa tendência natural que as línguas têm a evitar a utilização do pronome, caso não seja necessário, no português brasileiro se aplica de outra forma. Essa tendência se dá somente em relação aos pronomes cuja referência é deficiente. Mas somente isso não seria suficiente para explicar toda essa questão do português brasileiro. Ainda há a questão de onde encaixar essa língua. Essa língua estaria se tornando, de fato, uma língua de sujeito obrigatório? Ela se encaixaria no que foi proposto por alguns autores como uma língua de sujeito nulo parcial? Ou então estaria se tornando uma língua de tópico? Para entender isso, nós vamos, a partir do que as autores escreveram, analisar os resíduos do sujeito nulo no português brasileiro, para assim observarmos como essa língua se afasta ou se aproxima de línguas desses grupos que citei. O primeiro resíduo a ser analisado é o sujeito nulo em encaixadas completivas. Neste aspecto, o português brasileiro apresenta uma diferença em relação a outras línguas de sujeito nulo. Vamos ver aqui os exemplos. A sentença do português brasileiro: o João disse que comprou um carro ontem. Nessa sentença aqui, se eu coloco um nulo, esse nulo só pode referenciar João, não pode referenciar outro qualquer, somente João, que está dito ali na oração matriz. Isso é diferente do que ocorre em outras línguas de dito nulo, como o espanhol. Então, Juan ha dicho que comprou um coche ayer, algo assim, a pronúncia é péssima. Mas esse sujeito ali nulo, ele pode referenciar tanto a Juan como a outra pessoa, quanto a outro pode fazer referência a outro referente. Para que esse mesmo efeito ocorra em português brasileiro, o português brasileiro precisa que o sujeito nessa encaixada seja expresso, que haja um pronome ali. Então, para ter essa interpretação dupla de uma referência para João ou a outra pessoa, para que haja essa possibilidade de duas interpretações, não na mesma sentença, tá? Mas sim de ser uma interpretação para isso ou para outro, o português precisa expressar esse sujeito, o que se assemelha muito mais ao inglês, que é uma língua de sujeito obrigatório. Então, John said that he bought a new car. Então, no inglês também, se com esse sujeito expresso he, eu posso referenciar a John ou posso referenciar a outra pessoa que não é John. Então, esse resíduo aqui já mostra que existe sim uma diferença clara entre o português brasileiro e outras línguas de sujeito nulo, e também existe uma certa aproximação entre o português brasileiro e línguas como o inglês de sujeito obrigatório. Isso significa que o português brasileiro está se aproximando de línguas de sujeito obrigatório, como o inglês? Talvez, mas essa informação é muito superficial para afirmarmos tal coisa. O que podemos pensar, por enquanto, é que os pronomes do português brasileiro parecem se assemelhar, de algum modo, aos pronomes de língua de sujeito obrigatório, como o inglês. E nós veremos mais sobre isso à frente. Mais fatos interessantes sobre o sujeito nulo em encaixada coletiva é o fato de que no português brasileiro eu não posso ter um nulo que se refere a um elemento tópico, o que diferencia o português brasileiro de línguas do jeito nulo como o espanhol, em que isso é possível. Vejamos aqui os exemplos. O João disse que comprou um carro novo, a sentença é igual em português, ou sentença como as que eu citei anteriormente, o nulo se refere a João, tudo certo.
Aquela sentença B, onde tem ali marcado o asterisco, que justamente representa que a sentença é ruim, é gramatical, o João disse que comprou um carro novo. O problema com essa sentença, que a torna gramatical, é justamente a correferência do nulo com o Pedro que está ali como um elemento tópico. Isso não é possível em português brasileiro. E isso diferencia justamente essa língua de línguas chamadas de línguas de sujeito nulo consistente, como o espanhol. Veremos mais sobre isso também à frente. Tudo isso que eu tenho falado levou as autoras a se questionarem sobre a natureza do sujeito nulo. E assim veio a hipótese da associação do sujeito nulo com o pronome logorífico em português brasileiro. Então, nulo seria ter um comportamento logorífico. E elas observaram isso a partir da conversão do discurso direto para o indireto, observando esses dois discursos. Então, em discurso direto ou em sentença raiz, como mostram os exemplos abaixo, que eu vou citar, os pronomes logoríficos falante ou ouvinte podem ter igualmente pronome expresso ou sujeito nulo, enquanto a terceira pessoa exige o pronome expresso. Então vejamos aqui a conversão. O Pedro disse, eu estou com fome, é possível. O Pedro disse, estou com fome, também é possível. Posso alternar entre o expresso e o nulo. Mesma coisa no discurso indireto, o Pedro disse que ele estava com fome, que estava com fome. Possível a referência de ele em o Pedro, tudo certo. Mesma coisa para a segunda pessoa. O Pedro perguntou para Maria: Você está com fome? Ou está com fome? O Pedro perguntou para Maria se estava com fome ou se ela estava com fome. Também é possível alternância. Agora, quando vamos para a terceira pessoa, isso muda de figura. A Maria falou está com fome? Não funciona. Eu preciso expressar esse sujeito ali, esse sujeito pronominal ela, se referindo a uma outra pessoa. Então, para que haja esse significado, essa referência atribuída a uma terceira pessoa, a uma pessoa que não é Maria, eu preciso expressar esse ela. A mesma coisa acontece no discurso indireto. A Maria falou que estava com fome com esse nulo tendo uma referência em outra pessoa que não seja Maria, não é possível. Essa interpretação de que esse sujeito aí é outra pessoa aqui no Maria só pode ocorrer com o pronome expresso. Então esse é um ponto aí que mostra essa relação do nulo com os pronomes logoríficos, com os pronomes associados ao falante e ao ouvinte. Só que isso que eu acabei de dizer não é o que ocorre em outras línguas, como o japonês e o italiano. A variação do sujeito nulo em expresso ou nulo em línguas como o japonês e o italiano não existe, dado que essas línguas adotam somente o sujeito nulo categórico nessas sentenças, sendo elas em discurso indireto. Então, temos ali, né, primeiro a tradução em português, o equivalente em português, que eu disse que cheguei tarde ontem, ou eu disse que eu cheguei tarde ontem. Essa alternância entre o expresso e o nulo é bem possível, mas no japonês e no italiano, que é a segunda sentença que aparece ali com a glossa embaixo, e a terceira pessoa, sentença, né, que aparece ali embaixo, estou falando tanta pessoa que estou até confundindo. No japonês e no italiano, esse nulo precisa aparecer. Eu não posso ter os pronomes boku no japonês e io no italiano. Eu preciso utilizar o sujeito nulo. Em todos os casos, ele é categórico. E aqui mais um caso disso. O João disse que chegou tarde ontem e o João disse que ele chegou tarde ontem. Tanto no quanto eu como na referência João é possível no brasileiro. Já em italiano e em japonês, o equivalente a isso não é possível. Temos ali as sentenças com as marcações, eu não posso utilizar os pronomes care e lui. Isso levou as autoras a entenderem que o japonês e o italiano são línguas que possuem pronomes fortes, o que é diferente do português brasileiro, como acho que já deu para perceber um pouco antes, que se assemelha mais ao inglês, que é possuindo pronomes fracos. Essa questão de pronomes fortes e fracos está muito associada às estruturas que esses pronomes possuem. Os pronomes fortes possuem estruturas morfológicas, fonéticas e semânticas mais fortes, enquanto os pronomes fracos, como o próprio nome já diz, possuem estruturas das que citei mais fracas. Isso produz diferenças sintáticas entre cada um desses pronomes, desses tipos de pronomes, que eu não vou explicar aqui porque isso estenderia demais o vídeo, mas essas diferenças sintáticas são o que produzem essas diferenças que eu citei mais cedo ali. Por exemplo, em relação ao português brasileiro e o japonês. É justamente essa força do pronome que impede essa variação do pronome com o sujeito nulo. Com o português brasileiro, o língua que possui esses pronomes fracos, eles conseguem entrar em variação com o sujeito nulo que possui um comportamento semelhante aos pronomes logoríficos de primeira e segunda pessoa, seguindo essa lógica. Mas vamos lá. O japonês se mostra como uma língua de sujeito nulo consistente, enquanto o português brasileiro, PB, se comporta como o finlandês, tendo o comportamento de língua de sujeito nulo parcial.
Se no japonês o pronome expresso é sempre um pronome forte, fica claro que o pronome expresso não pode ter interpretação genérica. Aqui, de novo, temos exemplos de sentenças com sujeitos genéricos. Assim, no PB, da mesma forma que no logorífico compete com o pronome logorífico, o nulo genérico compete com o pronome genérico você e a gente. Além de volta os exemplos, não pode fumar aqui, a gente não pode fumar aqui, você não pode fumar aqui. Já em japonês, eu só tenho não pode sentar nessa cadeira, somente o nulo pode ocorrer nesse tipo de exemplo. Eu não posso ter um pronome expresso com interpretação genérica, justamente porque o japonês é uma língua que possui pronomes fortes, que, por serem fortes, possuem interpretações semânticas mais específicas, que não podem, por exemplo, serem genéricas. Outro resíduo interessante a ser discutido é em relação às sentenças impessoais do português brasileiro que estão em variação com sentenças pessoais, construções pessoais. Então, nós temos aí a variação entre sentenças como chove muito nessas florestas e essas florestas chovem muito. Está entrando água por essas janelas estão entrando água. Não ocorreu nenhum problema na localidade, a localidade ocorreu nenhum problema. Então, há essa variação forte entre esses tipos de construção e essa variação levou alguns autores a proporem a ideia de que o português brasileiro talvez não esteja se transformando em uma língua de sujeito obrigatório, e sim esteja se transformando em uma língua de tópico, como o chinês e o japonês. Justamente porque nessas sentenças que eu citei aí, o que eu tenho é o tópico dessas sentenças sendo alçada para cumprir, atender o requerimento EPP, que exige que todas as sentenças das línguas naturais tenham um sujeito e que esse sujeito esteja, ou pelo menos passe, por uma posição em específico na sentença. Então, neste caso aqui das sentenças pessoais de português brasileiro, esse elemento tópico está cumprindo, atendendo a esse EPP. Enfim, passando aqui o slide. Outro ponto interessante sobre a questão das sentenças pessoais é a hipótese de mudança do PB para uma língua de tópico. Alguns autores, ao analisarem essas sentenças pessoais e variação quando pessoais, tentaram explicar essa variação a partir da ideia de que o português brasileiro talvez esteja se tornando uma língua de tópico, uma língua de preeminência de tópico, e que relaciona o sujeito com o tópico. Mas as autores no texto apontam que essa relação talvez não seja a mais adequada. Na verdade, isso seria mais adequado para explicar algumas sentenças do português europeu. Por exemplo, vamos comparar A e B, português europeu e português brasileiro. Muitas mulheres amou o João, muitas mulheres o João amou. Na sentença A do português europeu, apesar do verbo concordar com João, claramente esse muitas mulheres aí, esse elemento tópico, foi movido para uma posição que, antes do verbo, é entendida como posição prototípica de sujeito. Isso significa que, de algum modo, aí, esse muitas mulheres se moveu, o verbo também se moveu, e o João permaneceu na posição dentro do BP. As autores não se debruçam muito sobre essa análise, até eu mesmo acabei discordando um pouco dela, mas o importante aqui é comparar com o português brasileiro, porque em português brasileiro fica mais claro de que o João, de fato, está na posição de sujeito, o verbo está na sua posição ali prototípica, o João está na posição do sujeito, e esse muitas mulheres, de fato, está em uma posição discursiva, na posição de um elemento topicalizado. Então, sim, não se trata, nesse caso dessa sentença, de um alçamento para preencher, para cumprir EPP. Contudo, todavia, à direita, nós podemos ver que em português brasileiro existem sentenças pessoais como essa, em que o movimento desse elemento tópico desencadeia a concordância com o verbo. Então, chove muito nessas florestas, temos o expletivo nulo, e essas florestas chovem muito, esse movimento, que funciona para cumprir EPP, desencadeia a concordância. Isso mostra que sim, essas florestas, esse sintagma nominal, essas florestas, está em uma posição de sujeito que chega ao ponto de desencadear a concordância. Isso é muito interessante, porque isso mostra que existe a possibilidade das duas coisas dentro do português brasileiro. E vai um pouco de contra essa ideia de que a língua esteja, de fato, se transformando em uma língua de tópico. Mas também é uma possibilidade que existe. Mas vamos ver que os autores acabam decidindo por uma outra interpretação. Um outro fato interessante para citar rapidamente é a diferença que há no orçamento do português brasileiro para o orçamento de línguas como o inglês.
O inglês possui o alçamento com verbos inacusativos, que possuem a posição de sujeito como uma posição atemática, né? Esses verbos sem sujeito temático, e o objeto nesses verbos ele é alçado à posição do sujeito. Então nós temos ali o alçamento do sintagma nominal a boy, e é o comum no inglês. Contudo, o português brasileiro também tem um movimento como esse, como eu tenho explicado até então, mas o que é específico do português brasileiro é que eu posso movimentar, eu posso alçar partes de um sintagma, e não um sintagma inteiro, como no exemplo aí. Estourou o pneu do Hamilton, o Hamilton estourou o pneu. Então, havia um sintagma preposicionado do Hamilton, mas quando há o alçamento, somente o sintagma o Hamilton é que se movimenta. A preposição se perde. Então, isso é uma coisa interessante, específica do português brasileiro. Mas autores não vão se debruçar muito nisso, é só uma questão interessante que elas observaram no texto que eu achei legal colocar. Enfim, para concluir a discussão, as autoras trazem algumas hipóteses de explicação da variação que existe em português brasileiro entre os sujeitos referenciais nulos e expressos. A primeira possibilidade seria a de que no português brasileiro nós estamos tendo essa utilização dos pronominais expressos para evitar a ordem V1. De algum modo, por uma questão prosódica, o português brasileiro estaria buscando evitar essa ordem em que o verbo aparece em primeira posição. Estaria buscando, na verdade, uma ordem V2, com esse pronome ali, adotando a primeira posição. Contudo, pesquisas realizadas pelas autoras demonstraram que isso não é bem verdade, que dentre os casos onde há exemplos aí, né, com o sujeito nulo e com um elemento na posição anterior, a maior parte deles ainda é de casos V1. Então, a maior parte dos casos com sujeito nulo é V1, o que mostra que a língua não está, de fato, buscando evitar essa forma. Essa forma continua acontecendo em maior quantidade. E aí temos a outra hipótese que as autoras buscaram, a hipótese da restrição morfossintática e dos pronomes fracos. As autoras postularam três tipos de língua em relação a esse parâmetro que eu citei. As línguas de concordância pronominal, no caso, essa concordância pronominal seriam as línguas com concordância a partir da morfologia de número de pessoa, como o espanhol. Então eu tenho ali essa flexão em adjunção ao verbo ali, bonitinho. Tem as línguas com crítico sujeito, em que nós temos esse crítico adjungido ao verbo minter. O que seria esse TP aí, gente? Esse TP é justamente um campo, digamos assim, seria a região da sentença que carrega as marcas de tempo, as flexões. Esse TP representa isso, representa a região da sentença que trabalha o tempo. Então, justamente, esse crítico sujeito estaria ali adjungido ao verbo nessa região do tempo. Ele estaria associado ao verbo nessa questão ali da flexão, como se o crítico sujeito fosse de fato um afixo, um comportamento bem semelhante a um afixo mesmo, bem semelhante à morfologia, só que dessa vez nós temos um pronome realizando essa função, como eu expliquei lá no início, de identificador. E nós temos, né, o caso de C, que são línguas com pronomes fracos livres, como o alemão, como o inglês, em que é esse pronome fraco livre se movimentando para a posição, né, ali de especificador de TP, que é a posição que nós entendemos como posição de sujeito em gramática gerativa, tá? Então seria como se o sujeito ele encabeçasse o campo flexional, ele encabeçasse o campo temporal ali com essas questões gramaticais. Enfim, o português brasileiro se incluiria aonde nessa questão toda que eu estou falando agora, nesses três tipos de língua? No caso, eu como citei, são as línguas de sujeito nulo que nós conhecemos, né, consistentes, que são aquelas com a concordância morfológica, com exceção do chinês e do japonês, como eu já falei. Tem o caso das línguas que são sujeito, como o fiorentino, e tem o caso das línguas de sujeito obrigatório, como o alemão, com pronomes fracos livres. O português brasileiro, ele possui duas possibilidades. Ele possui o movimento clássico, né, de um pronome fraco para a posição que eu falei, como as línguas de sujeito obrigatório, como o alemão. Ele possui essa possibilidade de um movimento ali, mas ele também possui a possibilidade de um crítico sujeito. Mas esse ponto do slide aqui é para falar sobre essa questão do pronome fraco, porque as autoras postulam que o português brasileiro, sim, possui pronomes fracos. Isso é evidente, como eu cheguei a explicar antes, pela falta de estrutura, principalmente estrutura
morfológica e fonético-fonológica que esses pronomes têm em muitas situações. Tanto é que eles podem ser reduzidos. Eu pode ser reduzido para o, você pode ser reduzido para se, ele pode ser reduzido para ei, vocês para seis e eles para eis. Então, sim, de fato, o português brasileiro possui pronomes fracos, segundo o que as autoras postulam. E isso é o que permite com que haja essa possibilidade desse pronome fraco indo para essa posição e assim cumprindo EPP. Esses pronomes reduzidos que citei podem ser chamados de pronomes quase críticos, e eles podem ser omitidos nas sentenças, como, por exemplo, quando eu tenho algum elemento na posição de objeto, de um verbo, um pronome objeto. João comprou um livro e me deu. Eu omito esse pronome objeto aí, esse ou está omitido. A mesma coisa acontece com os pronomes quase críticos do português ali, que ficam adjungidos ao verbo. O se e o ei. Eles podem ser omitidos, é isso que acontece. Eles são elididos nas sentenças e isso dá essas sentenças V1 que nós encontramos em português. E aí que está o ponto. O português brasileiro respeita o EPP, seja movendo, como eu disse, esse sintagma para a posição que é naturalmente entendida como posição do sujeito, esses pronomes fracos movidos para essa posição, ou movendo um elemento fraco, os quase críticos, para uma posição em adjunção a esse verbo em T, que é nessa região do tempo. A menos, né, que haja algum outro adjunto em uma situação em que o pronome fraco pode ser apagado. Nos casos em que o pronome fraco pode ser apagado, eu tenho essa omissão, como eu falei, e isso acaba produzindo as ordens V1, que nós encontramos, por exemplo, em português brasileiro. E o interessante sobre isso é que nós podemos, graças a essas duas possibilidades, encontrar sentenças em que as duas coisas ocorrem, né? Como, por exemplo, a sentença B ali. Você se me paga. Então, nós temos o você ali, na posição naturalmente entendida como posição do sujeito, né? Pela gramática gerativa, a posição ali chamada de spec de TP. Temos também o se, que está adjungido ao verbo pagar, nessa posição ali associada ao tempo. E os dois aparecem em sequência com a possibilidade de omissão do ser, produzindo só você me paga também. Então isso é uma explicação bem interessante para o fenômeno. E assim chegamos à sumarização do que as autoras utilizaram como explicação. O princípio, né, a nova versão do princípio que se aplica ao português brasileiro, evite pronomes não referenciais, mas a ideia da realização do EPP por adjunção ou movimento. É isso que produz essa variação dentro do português brasileiro entre o sujeito nulo e os sujeitos realizados pronominais. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha feito da maneira mais clara que vocês possam ter entendido tudo que eu disse. Muito obrigado.